Querido, você pode se sentar. Que bom que você está aqui para a gente celebrar o Senhor, para a gente agradecer a Deus nesse último domingo de 2023. Foram 52 domingos, foram 365 dias, foram muitas horas vividas, né? E nós somos gratos a Deus. A vida, ela é feita de ciclos, né? De estações, a própria natureza nos fala disso. E às vezes tem gente que diz, mas qual o significado de virada de ano, né? Significa que se encerra um ciclo, né? Se encerra um tempo e abre-se a oportunidade para um novo tempo. A gente tem aí o ano dividido em 12 meses, dividido em 4 trimestres, existem as estações do ano, tudo isso são ciclos da vida. E a gente precisa entender em que ciclo eu estou vivendo, que ciclo eu estou encerrando hoje, e que ciclo vai ser aberto amanhã. Isso não é uma coisa mágica. Às vezes angustia um pouco, né? Ver as pessoas falando nessa virada de ano e desejando as melhores coisas, né? Ou se propondo as melhores intenções, metas, alvos. Mas de repente isso vai se perdendo no decorrer do ano. É como que você desejar algumas coisas vazias, sem fundamento, mas quando a gente crê no Senhor Jesus, como a gente cantou aqui, eu te agradeço por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, né? Eu não agradeço somente pelo que o Senhor fez, mas por aquilo que o Senhor vai fazer, porque nós cremos num Deus fiel, e nós sabemos que esse Deus, Ele tem preparado para nós coisas maravilhosas, oportunidades. Ele irá nos dar nesse próximo ano oportunidades para crescermos, para conhecermos a Ele, para andarmos nos seus caminhos, né? Às vezes essas oportunidades, elas vêm embrulhadas nos pacotes que a gente não gosta muito, né? Porque às vezes é uma aprovação, é uma luta que a gente enfrenta na vida, é uma dificuldade, são coisas que a gente enxerga em nós mesmos e que precisam ser mudadas. Mas nisso tudo Deus está. Nisso tudo Deus está para nos abençoar. Então eu quero compartilhar com vocês hoje, aqui no meu relógio já falta 1 minuto para as 21 horas. Mais perto da virada aqui, mas vamos seguir esse aqui, né? Muitas coisas vieram à minha cabeça nessa última mensagem do ano. E eu escolhi um verso, né? Vou ler alguns textos no decorrer da mensagem, mas eu escolhi um verso, que está num salmo maravilhoso, que é o Salmo 139. E eu vou ler o verso 16. Salmo 139, o verso 16. Acompanhe comigo aqui o que diz esse texto. Tu me viste, aqui o salmista falando, né? O salmista falando sobre o quão assombroso e o quão maravilhoso é a criação, é a vida gerada no ventre de uma mulher. E ele diz, tu me viste quando ainda eu estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Vou repetir aqui para você, segunda parte do verso. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Isso quando? Quando eu ainda estava no ventre. Minha sobrinha neta vai nascer daqui uns dias, os vovôs ali vão ter a Lívia no colo. Mas a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que já no ventre da Juliana, esta criança tem a sua história registrada no livro. E cada momento estabelecido, quando ainda nenhum desses momentos existiu. Isso fala de um Deus assombroso. Isso fala de soberania. E a gente poderia pegar muitos outros textos na Bíblia para falar de soberania. Mas este texto aqui, ele está baseado naquilo que a palavra de Deus fala de um Deus soberano. Quer você creia ou não creia.
É este Deus que é revelado nas Escrituras. Este Deus que absolutamente nada foge ao seu controle. E daí você pode pensar, né, e hoje em dia existem esse tipo de discussões, né, porque o ser humano, ele sempre quer viver a sua vida, né, a sua liberdade. Eu quero viver tomando as minhas decisões, seguindo os meus caminhos, né, e inclusive esse foi o resultado, né, da tentação lá no Éden, né. Tipo assim, houve um questionamento a respeito do futuro, a respeito de quem era Deus. Então o ser humano disse assim, não, então deixa, eu vou escolher aquilo que é bom para mim. Né? Então hoje a gente está vivendo em dias onde as pessoas, elas olham para isso e pensam, então quer dizer que Deus criou robôs? Porque se ele fala que cada dia da minha vida já está registrado no livro, então quer dizer, eu não tenho escolha. E daí as pessoas acabam rejeitando este dom, este presente dado por Deus. Então eu quero refletir um pouquinho mais sobre isso, nessa mensagem, nessa última mensagem de 2023. Mas eu me lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, sobre essa questão de estabelecer metas, de ter alvos, né, para o próximo ano. Eu não sei, quem tem costume de fazer isso no finalzinho do ano, né? Pega uma agendinha, pega o celular e coloca, em 2024 eu quero isso, eu quero aquilo, ou eu vou isso, eu vou aquilo, e você estabelece algumas metas. Eu fiz isso, eu tenho registro disso por muitos anos. Né? Daí teve um meme aí na internet rolando bastante, né, esses últimos tempos, né, que é a pessoa atualizando as metas do início de 2023. Quem viu isso? Né? Tipo assim, vamos atualizar as metas. Então estava lá, meta do início de 2023, perder 10 quilos. Daí a pessoa vai lá, ela coloca um 0, na frente do 10, né, e meta alcançada. Não foi 10 quilos, mas foram 100 gramas. Valeu, né? Ou então, comer comida saudável, daí risca o saudável, comer comida, ok, está valendo. Né? Viajar, daí escreve lá, viajar na maionese, ok, está valendo. Né? Ou então, tinha um outro que dizia, viver menos estressado, daí cortou o menos, viver estressado, está valendo, meta alcançada. Né? Então, infelizmente, muitas vezes essa é a nossa experiência, quando a gente pensa num novo tempo, né? Quando a gente pensa em estabelecer metas, e muitas vezes essas metas não duram muito, né? E por que que elas não duram? Porque falta alguma coisa bem importante quando você estabelece uma meta. Né? Quando você estabelece uma meta, aquilo é um objetivo, aquilo não vai cair no seu colo. Você acha que você vai perder 10 quilos orando? Talvez se você jejuar, ajude, né? E jejue bastante, né? Mas como que você vai eliminar 10 quilos do teu corpo? Você precisa tomar decisões, você precisa começar a fazer exercício, você precisa mudar hábitos alimentares. Né? E às vezes são pequenas coisas que a gente não valoriza, e daí chega lá, no final do ano, você vai se pesar. Putz, não perdi 1, né? Estava pensando em perder 10. Então, a vida, ela é feita dessas escolhas e dessas decisões, e estabelecer alvos para a vida é importante, porque elas vão nos nortear para onde a gente quer ir. Qual é o objetivo e qual é o propósito da nossa vida. Então esse salmo, quando ele fala isso, ele me traz uma certa tranquilidade, porque ele diz assim, se cada dia da minha vida já está registrado no livro, é mais fácil você seguir um roteiro, não é verdade? É mais fácil quando você tem uma história que foi escrita para você. E daí eu fiquei pensando, por exemplo, nos pais. Aqui tem o Lucas e a Carol, né? Tem a Érica e o Leandro, que tem filhos pequenos. E isso é uma coisa importante a gente fazer para os nossos filhos. Né? Eu lembro que uma vez eu ouvi um pastor chinês falando que quando os filhos dele nasceram, ele escreveu, ele fez uma descrição de propósito para a vida dos filhos. Eu quero que o meu filho seja assim, seja assado,
né, se case com uma pessoa com essas características, seja próspero, seja um cristão comprometido. Né? Ele estabeleceu aquele propósito. E daí ele, como pai, tendo aquelas metas, aqueles alvos para a vida do filho, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para que aqueles alvos sejam cumpridos na vida das crianças. Certo? E Deus é assim conosco. Deus estabelece, então, e já estabeleceu a nossa vida. E Ele já deu e trouxe um propósito para a nossa existência. Ele já escreveu no livro a nossa história. E agora o que a gente precisa? Será que Ele, como Pai, vai querer que essa história se cumpra plenamente na minha vida? Será que Deus não vai fazer de tudo para que essa história que Ele escreveu, esses momentos que Ele estabeleceu, não se cumpram plenamente na minha vida? E a resposta é, certamente Ele vai fazer. Eu, como filho, preciso fazer o quê? Eu preciso crer, eu preciso entender, eu preciso buscar. E quando a gente fala desse cada dia da minha vida estava registrado, isso pode soar para algumas pessoas uma forma de manipulação, Deus querendo governar sobre a minha vida. Mas quando um pai deseja alguma coisa para o seu filho, ele está manipulando a história do seu filho? Não, ele está com a melhor da intenção, projetando um futuro, desejando o melhor que ele pode oferecer para que o seu filho possa alcançar aquele propósito. Então, ao contrário disso significar muitas vezes controle e dominação, isso significa amor. O Deus que me criou, Ele tem um propósito para a minha vida. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito, certo? Pensa numa árvore frutífera. Qual que é o propósito desta árvore frutífera? Dar frutos. Pensa numa árvore cheia de folhas e galhos. Qual é o propósito dessa árvore? Produzir sombra. Ou então, fazer a tal da fotossíntese, purificar o ar. Então, para tudo que Deus faz, existe um propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E essa é a luta que todo mundo enfrenta sempre. Ai, pastor, eu não sei qual é o propósito. Eu poderia ler inúmeros textos aqui. Um texto que me vem à mente, a respeito daquilo que Jesus fala sobre você e sobre mim. Ele diz assim: eu vos escolhi para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E antes ele fala: eu não vos chamo mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. E ele fala: eu escolhi vocês. Então, um propósito de Deus para a nossa vida é que Ele nos escolheu para a gente frutificar. E esta é uma palavra de Deus sobre nós. Nós precisamos crer nisso, crer que fomos escolhidos para isso, para vivermos no propósito de Deus. E para que isso aconteça, eu preciso olhar cada dia e ter essa comunhão, essa conexão com esse Deus que escreveu a minha história e perguntar para Ele: Senhor, qual é o capítulo da minha história no dia de hoje? Qual será o capítulo da minha história que eu vou viver em 2024? E Deus vai te colocar, e te mostrar, e te conduzir por essa história que já foi escrita. Porque Ele te escolheu, e Ele vai te abençoar, e Ele quer te abençoar, e Ele vai te usar para isso. O nosso desafio é a gente simplesmente crer que Deus me criou para um propósito. Deus me criou para o propósito. Se você crê nisso, isso já é mais da metade do caminho. Eu tenho um propósito.
Eu não fui criado aleatoriamente, eu não fui criado sem uma razão de ser, sem um objetivo. Eu fui criado para um propósito, que é um outro propósito que é mencionado na Bíblia toda. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para adorarmos a Deus, para sermos conectados com Ele, porque nós somos criação dEle, porque a nossa vida só tem sentido quando a gente está nele, porque Ele é fonte e o pecado nos separou. Então agora, quando a gente está reconectado, o nosso propósito de vida é vivermos para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus? É andar nos caminhos que Ele tem, é viver o propósito dEle para a minha vida. Aquilo que Ele me chamou para fazer, aquilo que Ele espera de mim. Não sei se Deus espera alguma coisa da gente, talvez não. Aquilo que Ele quer que eu viva, porque a plenitude da vida está nisso. A plenitude da vida está em vivermos o propósito de Deus. Por isso, essa é a primeira coisa que eu preciso entender. E daí os meus alvos e as minhas metas, elas vão se alinhar a esse propósito de Deus. Porque eu entendo por que Deus me criou, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então, os meus objetivos, as minhas metas, elas precisam estar olhando para essa visão maior, da onde Deus quer que eu chegue, aonde Deus quer que eu alcance. E daí eu vou pensar a minha vida, né, baseado nisso. Por que muitas metas e muitos alvos a gente não alcança? Porque, de repente, no passar do tempo, a gente não vê sentido naquilo. Ou então, às vezes, estes alvos, eles não são exatamente alvos. Porque alvo o que é? É um ponto que você precisa atingir, né? Está lá o alvo, você precisa chegar lá, em X tempo. Mas a gente tem sonhos na vida. E, às vezes, esses sonhos, eles morrem pelo caminho. Quantos sonhos você já teve que nunca se realizaram? Ah, eu sonhava tanto ter aquilo outro, ser assim, ser assado. Mas um sonho que não tem um objetivo, não tem um alvo, ele se perde. E muitas vezes os nossos sonhos não estão pautados no propósito de Deus. E quando a gente entende o propósito, a gente entende a nossa individualidade. E aí eu me lembro do meu chamado, né? Daquilo que Deus falou comigo quando eu tinha 17 para 18 anos. Um dos textos que Deus me deu no meu chamado está em Jeremias capítulo 1, verso 4 e verso 5. Olha o que Deus fala para Jeremias. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Pensa neste texto. Olha o que Deus está falando para Jeremias. Eu acho que Jeremias estava naquela luta de compreender o chamado de Deus, né? De compreender o porquê que ele existia. E daí Deus fala: então eu vou falar contigo, o que eu penso a teu respeito. E ele diz: antes que eu te formasse. Lá no Salmo fala que quando Deus estava te formando no ventre da sua mãe, Ele escreveu no livro todos os dias, mas aqui Deus está falando para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Ou seja, Deus teve a ideia de te criar e me criar na eternidade. E daí isso buga mais a mente de qualquer pessoa. Porque a nossa mente humana não consegue conceber isso. E daí você começa a sentir e entender, primeiro, a grandiosidade desse Deus, o amor maravilhoso desse Deus, e o propósito desse Deus para a nossa vida. Eu fui gerado, eu fui criado para viver nesse tempo. E para viver tudo aquilo que eu estou vivendo com o Senhor. Antes que eu fosse formado no ventre, Deus já me conhecia. E antes que eu saísse da madre, antes que eu nascesse, eu te consagrei e te constituí profeta das nações.
Ou seja, o propósito de Deus é selado na vida das pessoas. Quando elas são geradas, quando elas vêm à luz, quando elas nascem. Isso parece uma coisa louca, mas, por exemplo, existem casais que desejam ter filhos, mas ainda não conceberam. Mas eles já estão pensando num filho. Cristina e eu já tínhamos nome para os nossos filhos antes de pensar em engravidar, até mesmo antes de casar. A gente já conversava sobre isso. Sobre ter filhos. Pensa se nós que somos humanos, ilimitados, nós já pensamos naquilo que ainda não existe e que talvez esteja longe de vir à existência. Imagina Deus, que é eterno. Como Ele não pensa na minha vida e na minha história. E a soberania de Deus não é controle, a soberania de Deus é amor. A soberania de Deus é graça e eu quero viver debaixo dessa soberania. Porque eu sei que nele a minha história foi construída, o propósito de Deus foi construído. Esse foi um dos textos que Deus me deu quando eu decidi atender ao chamado de Deus. Eu fui gerado no ventre da minha mãe, mas Deus colocou em mim um selo e um propósito. E quando eu fui gerado, Deus disse, esse vai servir para ser um profeta às nações. Muito disso que Deus falou já se cumpriu, mas ainda há muito a se cumprir. Então o propósito a gente precisa entender, para daí quando eu for estabelecer os meus alvos e as minhas metas para 2024, eu preciso pensar nisso, no propósito de Deus para a minha vida e focar isso nas minhas metas. Por exemplo, a Cristina falou aqui sobre desafios na área espiritual. Eu preciso estabelecer metas na minha vida espiritual. Eu preciso estabelecer metas para o meu físico, né? Para o meu corpo físico, cuidado com saúde, exercício, atividade física. Esse ano eu mudei um monte de hábitos que eu tinha. E eu vi como esses hábitos já geraram resultados. E quando gera resultado, você fica feliz, opa, né? Se eu coloquei uma meta de ter atividade física, ou de eliminar peso, ou de melhorar na minha saúde, à medida que você vai dando os passos e você vai vendo os resultados, mesmo que sejam pequenos, estes resultados te animam. Né? Esses resultados te dão força, opa, estou no caminho certo. E você avança. E tudo isso tem a ver por um propósito. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que tem a ver saúde física com o chamado de Deus? Tem tudo a ver. Algumas pessoas falam, eu não sei como você tem esse pique, essa energia. Hã? Por que eu tenho essa energia? Por que eu tenho pique? Tem um pouquinho da genética também, né? Mas eu digo assim, eu tenho essa energia porque essa energia está conectada em Deus. Para mim não é pesado nada que eu faço. Minha irmã às vezes fala, você precisa desacelerar, onde é que eu vou encontrar o botão para te dar uma resetada aí para você parar um pouquinho de agitar. Mas gente, essa é a energia, eu quero viver isso, porque eu quero viver intensamente. Eu vivi nesse ano de 2023 uma experiência que eu não tinha vivido em todos os dias da minha vida, no meu ministério. Que foi uma exponencialização dos meus resultados. Foi uma potencialização da utilização do tempo. Eu vi muitas coisas acontecendo. E o que eu estou pensando agora em 2024? Opa, eu quero que em 2024 a coisa acelere mais ainda, viu, irmã? Minha irmã já vai começar a me regular. 2024 eu quero que a coisa acelere. E o acelerar não tem a ver com necessariamente você se matar de fazer as coisas. Não, você está no propósito. Você está caminhando para o objetivo. Então, gente, pensa nisso. Essa palavra de Jeremias é uma palavra para você também. Porque Deus fala aqui com Jeremias. E Deus falou com tantos homens de Deus. E se você vai ler a Bíblia, você vai ter um monte de exemplos de pessoas que Deus tirou, pessoas as mais improváveis possíveis. E a gente até pregou sobre algumas delas aqui esse ano. Lembra quando eu falei sobre a história de Ruth? Né?
uma improvável, uma moabita, uma estrangeira, que se conectou com uma família do povo de Israel, que casou com o filho de Noemi, e depois perdeu o marido, perdeu o sogro, aquela desgraça, mas voltou para Israel, casou com Boaz, teve um filho, que foi bisavô do rei Davi, e entrou na genealogia de Jesus. Qual era a probabilidade disso acontecer humanamente falando? 0. Davi, o menino. Há uma tese bem forte que diz que Davi era um filho bastardo de Jessé. Tanto que quando Samuel chega na casa, reúne os teus filhos, porque eu vou ungir um rei. Davi estava lá? Não, Davi estava ralando lá no campo. E daí Samuel, Deus, como assim? Tipo, não é nenhum desses aqui estão os filhos de Jessé. Daí Samuel perguntou, não tem mais nenhum? Veja, nem lembraram do Davi, coitado. Estava lá ralando no pasto. E daí Samuel falou, não vou embora enquanto eu não chamar esse menino aí. Jessé, mesmo que seja bastardo, vem cá. E daí quem foi o escolhido para ser ungido, gente? O bastardo. O improvável. E assim tantas histórias da Bíblia. Por quê? Porque Deus manifesta o propósito naqueles que estão desejando e buscando. Naqueles que querem entender. E aqui eu vou no segundo ponto, que é esse propósito, ele precisa ser acessado. Ele está lá já. Esse livro já foi escrito. Você já viveu tantos anos desse livro. E existem mais dias desse livro que você precisa viver. Acessar esse propósito de Deus. Este é o nosso desafio. E como que a gente vai fazer isso? A gente acessa o propósito de Deus a partir do entendimento da palavra, a partir do momento em que eu declaro que essas verdades são para mim e são para hoje. E eu deixo de ouvir aquilo que as pessoas ao meu redor falam a respeito de mim. Porque o quanto a gente é afetado nisso, com aquilo que falam da gente, não é? O quanto o nosso propósito é distorcido. Porque muita gente fala, você não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo outro. Então a gente dá ouvidos para as vozes que estão ao nosso redor, e não damos ouvidos para esse Deus que fala, eu escrevi a tua história, eu te criei para um propósito, você é meu amado, eu te escolhi. Tem um texto bonito lá em 2 Crônicas que fala que Davi foi escolhido no meio das malhadas, lá no meio do rebanho. Ele estava lá misturado com aquelas ovelhas. Distante, longe, e Deus vai lá e, opa, aqui, ó, vem cá, eu te escolhi. Gente, essa palavra é muito forte, né? Querido, se você está aqui hoje é porque o Senhor te escolheu. E Ele te escolheu para um propósito. Acesse esse propósito de Deus. Não é difícil isso. Basta você começar a olhar para a palavra de Deus e ver, eu sou como Jeremias, eu sou como Davi, eu sou como uma Ruth, eu sou como uma Maria, mãe de Jesus, que foi escolhida para conceber o Filho de Deus. O que Maria falou quando o anjo veio falar com ela? Pensa, uma notícia assustadora para uma mulher, né? O Espírito Santo vai conceber em você, no teu ventre, o Filho de Deus. Opa, o que é isso? Uma experiência esquisita que eu nunca vivi. Ela nem casada não era ainda. Mas ela sabia quem estava falando com ela. Ela sabia que existia um propósito. E ela fala, eu sou bem-aventurada. Porque o Senhor me escolheu. Senhor, faça de acordo com a tua vontade, com a tua serva. Foi isso que ela falou. Será que é difícil entender o propósito de Deus? É simplesmente a gente dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Me usa, endireita os meus caminhos, me mostra o que deve acontecer, coloca diante de mim as portas que eu preciso acessar, os caminhos que eu tenho que trilhar, me dá a direção, e esta palavra faz isso cada dia da nossa vida. Aqui está os conselhos para a gente acessar esse propósito de Deus, esse propósito que é real, é verdadeiro e existe. Pare de ficar questionando isso.
Tem gente que ainda está lá questionando se é escolhido, se não é escolhido, se é amado, se não é amado, se tem propósito, se não tem propósito. Não questione isso. Isso já é uma verdade, já é um fato. Comece a acessar, comece a buscar, comece a decidir as coisas. Comece a tomar posicionamentos, mesmo que sejam as coisas mais malucas possíveis, que Deus está pedindo para você. Obedeça. Obedeça ao Senhor. Entra neste propósito e fala: Senhor, eu quero viver o teu propósito. E é nesse propósito que está a vida abundante, certo? A vida abundante que Jesus prometeu, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aonde está essa vida abundante? No propósito de Deus, na vontade dEle. Quando eu estou dentro disso, quando eu estou cercado por esse querer, por essa história que Deus já escreveu, eu vivo vida abundante. Então talvez aqui você tenha um sinalizador. Se você olha para a tua vida e percebe: minha vida não é tão abundante assim, opa, então precisamos ajustar o estar dentro do propósito. O que está acontecendo, Deus? Eu quero a vida plena, a vida abundante. E Deus fala: você quer? Então ande por esse caminho. Responda a esses chamados. Viva dessa forma. Mas aquilo que nos dá a chave para acessar o propósito de Deus é a fé. E aqui está a terceira coisa que eu quero falar. A fé. Primeiro, entender que temos um propósito. Segundo, acessar esse propósito que já existe. Terceiro, eu preciso de fé. E o que a Bíblia fala sobre fé? Vamos lá, Hebreus 11:1. Vamos ler comigo aqui? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Gente, olha que texto. A Bíblia a gente tem que ler ela com bastante tranquilidade e a gente precisa ruminar cada palavra, né? Diz: a fé é a certeza. Fé não é dúvida, fé é certeza daquilo que eu espero. Ela nos dá convicção das coisas que eu não vejo. Não há outra tradução aqui, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então o que é a fé? A fé é você crer numa coisa que você imagina, certo? Você imagina. Você tem que ter fé em alguma coisa. Por exemplo, 2024, eu tenho fé que eu vou... Daí você completa essa frase. Né? Então, você estabelece essa meta, que está conectada com o teu propósito, e você empenha a sua fé. E você declara: não, 2024 vai ser o ano onde eu vou alcançar isso. Gente, fé não é pensamento positivo, tá? Fé não é você ficar declarando mantra diante do espelho toda manhã: eu vou ter aquilo que eu quero, né? Eu vou ter a minha casa própria, eu vou ter um emprego melhor. A fé é uma convicção, é uma certeza de uma coisa que você espera, de uma coisa que você imagina. E essas coisas que nós imaginamos, elas estão nessa dimensão espiritual. Elas estão nesse propósito de Deus. Uma outra palavra que Deus dá para Jeremias, também é um texto muito conhecido, é quando Deus fala: eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então os pensamentos de Deus são ruins a teu respeito? Não, são pensamentos bons, né? São pensamentos que vão te levar a viver o propósito dele na sua vida. Mas para você acessar esses planos, você precisa crer. Porque a fé é a certeza. Então, se você ficar só na dimensão da fé, né? Tipo assim, eu creio. Vai acontecer alguma coisa? O que a fé faz? Quando você fala de fé, você fala em movimento. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra,
da tua parentela, e eu vou te mostrar o teu propósito, e o teu lugar, e a tua missão, o que ele fez? Ele ficou lá, eu creio que Deus vai me levar para essa outra terra. E não se moveu? Não, a Bíblia fala que Abraão levantou, arrumou as trouxas, toda a família, e vão embora, pé na estrada. Porque Deus falou o quê? Vai, que eu te mostrarei. Ele precisou de fé. Abraão até contemplou a promessa, mas ele precisou de fé para se mover. Qual foi o nosso tema nesse ano de 2023? Fé, movimento. Fé precisa caminhar com a ação. Vamos pensar numa coisa básica de novo, que é o tal do peso, né? Porque essa meta de eliminar peso, ela é top, né? Nas decisões que a gente toma, certo? Eliminar peso, eu creio que final de 2024 eu vou ter 10 quilos a menos. E daí você não faz absolutamente nada. Não, eu estou crendo. Né? O que você acha? Que você vai chegar no final de 2024 com menos 10 quilos? Não. Porque a fé, ela te move. A fé, ela te faz agir. A fé, ela faz você colocar o pé na água. Vai ler a Bíblia. As pessoas que creram, e daí aqui no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver uma lista infinita de muitos homens de Deus que a frase sempre vai começar, pela fé fulano alcançou isso, pela fé ciclano alcançou isso, pela fé, E você vai ver que todas essas vitórias, todo esse trazer à existência o que não existia, exigiu uma ação daquela pessoa. Quando Deus fala para Noé construir a arca, ele só creu, ok Deus, vamos crer, vou orar todo dia para amanhã eu olhar para o meu quintal e ter uma arca do jeito que o Senhor pediu para eu fazer. Não, Deus deu a medida, Deus falou como tinha que ser a arca, Deus falou que ele tinha que construir essa arca. Né? Então ele imaginou uma arca, ok, uma arca, não sei como ele imaginou isso, porque não tinha água na época, não tinha nenhum objeto ou veículo de navegação, mas Deus explicou direitinho para ele, Deus deu todas as medidas. Então ele imaginou isso, e a imaginação dele disse assim, ok, então o que eu preciso fazer? Eu vou construir essa arca. E ele começou a fazer. Então a fé está conectada com a ação. Tem um outro texto que fala de fé também, lá em Romanos 4, e a Bíblia inteira fala sobre fé, mas Romanos 4, 17 e 18, olha aqui, está falando de Abraão, né? E qual foi a história de Abraão? Eu vou te fazer pai de muitas nações. Ele creu? Creu. Mas daí, né? Daí que Abraão foi dando o jeitinho dele, conversou com Sara, teve um filho com Agar, né? Ele foi dando os jeitos dele. Né? E a gente sabe o que é necessário para você ter um filho, né? Então, Abraão e Sara já eram velhos. Por isso, olhassem um para a cara do outro, não vai rolar, não tem clima. Mas se eu creio, se Deus falou, a gente precisa agir. Porque Sara não teve concepção sobrenatural, né? Ela foi concebida por Abraão. E daí diz, conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas de novo. Abraão creu no Deus que cria, que traz à existência aquilo que não existe. Conforme aparece nas Escrituras, 18, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, este é o número de descendentes que você terá. Estão entendendo? Quando você vai entendendo o propósito de Deus para a tua vida, quando Deus vai te mostrando aonde Ele quer te levar, você precisa manter a sua fé contra a própria esperança.
mesmo que tudo à tua volta esteja negando, né? Esteja aquela conspiração, você precisa crer. Mesmo que você pense, daqui não vai dar nada, não vai dar porque Deus falou que vai dar. Porque Deus me escolheu para isso. Então eu vou ter fé para manter os meus olhos voltados no meu propósito. E assim nós precisamos viver, guardando tudo aquilo que Deus tem para a gente, que Deus tem tesourado, que Ele já escreveu para a gente. E a gente acessar pela fé esse propósito de Deus. E por fim, a decisão. A fé sempre está conectada com a decisão. Por muito tempo, eu vivia uma fé contemplativa. Sabe o que é uma fé contemplativa? Você crê, mas você fica assistindo assim, tipo, vamos ver. Tem muito crente que pensa assim, se for de Deus vai acontecer. Deve ficar de bracinho cruzado. Se não for de Deus, né? Isso é fé? Ou isso é incredulidade? Porque se eu creio, eu começo a me movimentar em direção àquilo que eu estou crendo. E Deus quer fazer a gente exercitar isso. Fé na palavra significa você começar a movimentar em direção àquilo que Deus está te falando. Então, se Deus te fala, Ele tem um propósito para a tua vida, e Ele quer te constituir um grande empresário, ou Ele quer te dar uma família, quer te dar filhos, você começa a tomar passos e tomar decisões em direção a isso. Você vai agindo, você vai decidindo. Tudo na vida acontece a partir de uma decisão. Você teve fé em Jesus, não teve? Você creu no sacrifício de Jesus, mas você teve que tomar uma decisão. E a tua decisão qual foi? Entregar a minha vida completamente ao Senhor ou retê-la? Tem muita gente que crê em Jesus, mas não entrega a vida. Esta é uma decisão importante. Você teve que tomar decisões na tua vida profissional, para você chegar onde você chegou. Você teve que tomar decisões a respeito do teu casamento, a respeito de constituir uma família. Foram decisões que você tomou. Eu lembro quando Cristina e eu orávamos pelo nosso casamento, nós tínhamos convicção que Deus nos tinha um ao outro para a gente se unir. E daí, o que a gente precisou fazer? Ok, então vamos tomar passos para isso. Baseado nesta convicção e nesta fé, neste crer, nós vamos tomar passos e decidimos então nos casar. E assim é tudo na vida, gente. Voltando à história do pezinho. Se eu decido eliminar peso do meu corpo, eu tenho que decidir algumas coisas. E essa decisão são as minhas metas. Esse ano, por exemplo, uma coisa que aconteceu, eu lembro que quando eu era pequeno, a minha irmã acordava, ela tomava um copão de água, assim, em jejum. Eu achava aquilo um caos, né? Eu falei assim, meu Deus, como assim? Tomar água em jejum? Eu nunca fui beber água. Mas este ano eu comecei a me disciplinar a beber água. Porque você sabe que fisicamente você precisa de 35 ml vezes o teu peso dia. Então vai dar aí 3, 4 litros de água por dia que você precisa beber. Por quê? Para que teu corpo funcione bem. Você sabe disso, mas a tua urina denuncia a tua falta de água. Né? Então são coisas que são fisiológicas. A ciência explica isso. E eu comecei a perceber que o fato de eu começar a beber bastante água começou a me ajudar também na perda de peso. Eu eliminei uma gordura visceral aqui assustadora. Até eu me assustei um dia que eu peguei aqui nos step aqui, e eu vi, opa, murchou o pneu, né? E hoje eu estava caminhando de manhã, eu pensei, não, o ano que vem eu tenho que intensificar um pouco mais, porque ainda tem uns pneuzinhos, então meio murcho, mas tem, né? Preciso eliminar, é uma coisa do físico. E daí de novo você me pergunta, o que tem a ver o físico com o propósito de Deus? Pastor Matias sempre dizia isso para mim. Quem tem saúde tem ministério. Se eu não cuidar desse corpinho, o meu ministério vai ser comprometido, vai ser prejudicado.
Eu vou penar no ministério, no produzir. Por quê? Porque daí eu vou estar cheio de perrengue, de doença e tudo mais. Então todas as coisas estão relacionadas na nossa vida e tudo tem a ver com a decisão. E uma decisão que você e eu precisamos tomar nesse último dia de 2023 é o seguinte: eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida em 2024. É só uma decisão. O propósito está lá, os teus dias já foram escritos, Deus tem planos tremendos e assustadores para você, vai ter um caminho para se trilhar. Eu posso te afirmar que nesse caminho vão ter alguns percalços, mas decida viver o propósito de Deus. Decida escolher esse propósito na tua vida. Nesse ano de 2023, Deus me esclareceu a respeito de muitas coisas que Ele estava me falando lá atrás. E sabe o que Deus me falou? Muitas promessas eu guardei na gavetinha e eu fiquei de bracinho cruzado, esperando que elas chegassem. E está lá, e daí passa um ano, passa outro ano, daí são aquelas metas que você precisa atualizar, né? E daí eu penso na gente como igreja. Aonde nós queremos estar em final de 2024? Qual é o propósito de Deus para nós nesse lugar? Muitas pessoas com quem eu converso me falam, né? Deus tem me falado isso, Deus me deu essa visão, eu também tenho visões de Deus. Ok, mas a vida não é feita de visões. A vida é feita de decisões sobre as visões que Deus nos dá, certo? Davi estava lá, num enfrentamento com Golias. Golias era um ser real que estava ameaçando os exércitos do inimigo. Davi, improvavelmente, chega lá levando comida para os seus irmãos no meio da guerra, vê aquele burburinho daquela conversa, daquela discussão lá, o gigante, como é que vai ser, quem vai lutar? Eu não vou. Davi, o improvável, um menino prepotente aos olhos de muita gente ali em volta, chega e fala: opa, Saul, posso lutar com o grandão lá? O que ele fez? Davi simplesmente tomou uma decisão. Enquanto estava todo mundo lá, o que Deus vai fazer? Será que Deus vai jogar uma bomba na cabeça do Golias? E tal, não, eu creio que o gigante vai cair. Tá, mas ninguém se dispunha. Ninguém decidia ir encarar aquele homem e lutar com ele. E Golias estava lá, todo dia afrontando, né? Quem vai me encarar aí? Tem alguém corajoso aí que possa vir aqui lutar comigo? Ele afrontava não somente os exércitos, mas afrontava o Deus vivo. E daí chega Davi, aquele moleque bastardo, aquele menino improvável. E daí tentam colocar armadura em cima dele e vira aquela confusão. Ele fala: não, deixa com o que eu tenho. Não preciso desse monte de aparato aí. A gente sempre acha que a gente precisa de mais aparato, né? A gente precisa de mais capacitação, a gente precisa de mais dinheiro, a gente precisa de mais isso, a gente precisa de mais aquilo, né? Mas Deus usa aquilo que você tem. E Davi falou: eu já matei muito leão e muito urso, esse gigante vai ser fichinha. Deixa eu ir, peguei 5 pedrinhas no rio, pego a minha funda e vamos encarar esse homem. Davi decidiu. E a decisão de Davi estava pautada numa coisa muito importante. Ele disse para Golias: você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não confiava na funda dele. Davi não confiava na pedrada no meio dos olhos do Golias. Davi confiava no Deus vivo. Davi confiava no propósito que Deus tinha para ele. Isso significa fé. Davi não planejou lutar com aquele gigante, mas no meio da circunstância, quando surgiu aquela oportunidade, ele disse assim: eu vou lutar. E o final dessa história todo mundo conhece. Assim é conosco. E esta é a vida que Deus quer nos levar a viver nesse ano de 2024. Eu estou muito animado em viver o sobrenatural de Deus em 2024. Sabe aquelas coisas improváveis? Eu sou um improvável. E você também é um improvável.
Talvez você olhe para dentro de você e você não veja propósito, você não entenda o teu potencial, mas não é você que tem que falar a respeito de si mesmo. É Deus que está falando sobre você e Ele está falando, eu te escolhi. E essa manhã eu estava ouvindo uma música que eu postei inclusive lá no meu Instagram e eu disse, essa é a minha música. E o nome da música é Improvável. A música tem uma letra bem curtinha. E ela diz assim, eu fui escolhido por ti. Fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou para mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, escolhido, vencedor. É Deus quem fala a seu respeito sobre isso. E foram homens e mulheres assim que Deus encontrou em toda a história até aqui. E não é diferente nesse dia de hoje. E não será diferente nesse ano de 2024. Os improváveis, mas que são escolhidos e são vencedores. Talvez você olhe para dentro de você e você fale, eu não consigo, eu não sou capaz. E Deus fala, quem que te perguntou que você precisa ser capaz? Eu não estou te perguntando se você é capaz. Eu não estou te perguntando se você vai conseguir ou não vai conseguir. Eu estou perguntando se você decide andar no meu propósito. Se você reconhece que eu te escolhi, no meio da malhada, que eu te escolhi, para que você se levante, com poder, com autoridade, e para que você seja alguém que possa transtornar o mundo nesses dias. Quando Paulo estava na cidade de Tessalônica, ele chega com a sua equipe em Tessalônica. Sabe o que as pessoas da cidade anunciam? Gente, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp. E eles falaram o seguinte, o povo da cidade falou, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Paulo, Silas, Timóteo, a equipe missionária de Paulo estava transtornando o mundo há 2000 anos atrás. Hoje nós temos muitos mais recursos para transtornarmos esse mundo, vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Esse lugar não estará cheio de pessoas, simplesmente a gente dizendo, eu creio, Deus me deu uma visão. Esse lugar vai se transformar num lugar cheio de pessoas, quando eu acessar isso e eu decidir, Deus, eu decido me levantar para encher aquele lugar. Eu decido ser um testemunho nesse bairro. Eu decido falar do Senhor para todas as pessoas que o Senhor colocar diante de mim. Eu vou dar o passo de fé e eu vou ver isso acontecer. Eu estou nesse nível. Eu estou com essa gana. Eu sei que precisa o trabalho. Precisa o esforço. Porque uma fé que só contempla, ela te frustra. Quantas coisas você creu e você disse, é de Deus na minha vida e nunca aconteceu? Quem é que está mentindo nessa história? Deus? Ou será que nós deixamos de obedecer e dar os passos e decidirmos aquilo que Deus está pedindo para nós? Porque tem um preço, gente. Tem um preço. O preço da obediência, do andar no caminho do Senhor e do viver a vontade de Deus. E no reino de Deus a gente precisa fazer isso junto. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar e eu quero injetar aí no teu coração esta fé para você crer no propósito de Deus para a sua vida. E esta coragem para você decidir coisas novas para esse ano de 2024.
Tire um tempo com Deus nessa semana. Não importa, não precisa ser hoje necessariamente, mas tire um tempo com Deus essa semana. E comece a abrir a sua mente e falar: Senhor, aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer de mim nesse ano? Pode ser que Deus comece a falar coisas muito loucas. Do tipo assim: construa uma arca. Eu vou te dar a planta direitinho dela. Ou então pega a tua malinha, sai do teu lugar e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ou então qualquer outra coisa que Deus falar contigo. Haja. Haja em obediência, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. E se você se acha um improvável, bem-vindo, né? São esses que Deus chama, foram esses que Deus escolheu, e esses são os vencedores. Paulo fala lá em Romanos, uma outra frase que a gente precisa guardar, que diz assim: em Cristo, eu sou o quê? Mais que vencedor. O que é ser mais que vencedor, gente? É vencer no limite, é vencer duplamente, triplamente, é mais do que vencedor, é vencer tudo, é vencer todas as batalhas, é vencer todas as guerras. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então você não vai ter mais, pensar em mais nada que você diz: isso é difícil, esse obstáculo eu não consigo transpor, essa luta eu acho que não vou suportar, eu vou sucumbir. Não. Declare pela fé: em Cristo eu sou mais do que vencedor. E eu não tenho dúvida que, vivendo aqui nessas orientações da palavra de Deus, nós vamos viver um ano tremendo, um ano de sacudir o tanguá, sacudir o reino de Deus, sacudir a nossa vida, né? E à medida que a gente está cheio dessa fé, né? Cheio dessa coragem para tomarmos a decisão, a gente vai influenciando, né? A gente vai fazendo com que outras pessoas comecem a andar junto com a gente, e a gente segue em diante e juntos a gente conquista. Vamos orar, faça aí a sua oração ao Senhor. Qual que é a tua resposta para Deus a essa mensagem? Nós estamos na iminência de viver uma grande virada. E não é uma virada simplesmente porque o ano vai rodar e você ficar naquela experiência ou na esperança frustrada de algumas coisas que talvez nunca vão acontecer. Mas a grande virada significa aquilo que nós cantamos aqui: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você crê nisso, meu irmão? O amém está bem fraquinho, né? Você crê nisso? Grandes coisas estão por vir. Então declare isso na sua vida. Senhor, grandes coisas estão por vir na minha vida. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, esse nosso último encontro de 2023. Mas Deus, amanhã a vida vai continuar, nós vamos prosseguir para um novo ciclo, um novo tempo. Mas nós não queremos ser mais os mesmos, Deus. Nós queremos virar uma chave na nossa mente, virar uma chave no nosso coração. Deus amado, nós queremos sair daqui declarando e crendo que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Os nossos dias foram escritos no seu livro, que o Senhor já estabeleceu todas as coisas, e o que nós precisamos fazer é acessar esse propósito. A gente precisa te consultar cada dia: Senhor, quais são as vivências que o Senhor tem para mim nesse novo dia, nessa próxima semana, nesse próximo mês, nesse próximo ano, e assim vivemos neste propósito de Deus. Vivemos com um coração cheio de fé, crendo que nada absolutamente pode nos abalar, nada pode nos impedir, e crendo que a fé traz à existência aquilo que não existe. Fé não é simplesmente contemplação, fé é acreditar numa imagem que eu tenho do futuro, e eu quero empenhar a minha fé nesse ano, Senhor. Pai amado, eu quero tomar decisões a respeito daquilo que o Senhor está me dizendo. Eu quero tomar decisões em direção àquilo que a minha fé está me mostrando, sem titubear, sem esmorecer, sem procrastinar, sem retardar, mas seguindo para o alvo, seguindo
para o propósito, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo suportou aquela cruz, porque Ele cria que aquele era o caminho para a redenção. Ele cria que aquele era o caminho para que o reino de Deus fosse estabelecido nessa terra. E que a gente, como igreja, possamos viver algo tremendo nesse próximo ano, Senhor. De vermos o reino de Deus descendo sobre este lugar. Que nós possamos viver a vontade do Senhor aqui na terra, como ela é realizada e como ela é feita aí nos céus. Que nós possamos ser instrumentos de Deus para trazer muita gente, Deus, para Jesus. Que muitas pessoas conheçam, experimentem e vivam tudo aquilo que a gente está vivendo, Pai. E muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor fez. O Senhor é o Deus fiel e que tem sido fiel conosco até aqui e continuará sendo fiel até o fim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então você não vai sair daqui sem dar um abraço na pessoa que está aí perto de você. Dá para abraçar todo mundo, tá, gente? E daí você vai desejar um ano abençoado e que a gente possa se estimular nessa caminhada de fé e de decisões rumo ao propósito de Deus. Comunicando que os próximos domingos, 7 e 14, nós só teremos celebração pela manhã, e no dia 21 a gente retoma com a nossa caminhada de ano, ok? Recebam a bênção, queridos, que a graça de Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que o poder, a unção do Espírito Santo, venham sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver o propósito de Deus neste mundo, neste próximo ano, em nome de Jesus. Amém.